Olá, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Você já parou para pensar que a atual guerra entre Ucrânia e Rússia pode desencadear a Terceira Guerra Mundial? Se isso acontecer, é provável que países membros da OTAN, como os Estados Unidos, entrem em conflito com a Rússia. Mas qual o poder do exército russo, hein? E qual o tamanho das forças dos Estados Unidos e dos outros países da OTAN? Se acontecesse uma Terceira Guerra Mundial, qual lado seria o mais forte? Vem comigo, que eu vou tentar responder essas e outras perguntas relacionadas à guerra que está acontecendo em territórios ucranianos. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa nunca esteve tão tensa. O conflito começou no dia 24 de fevereiro, quando Vladimir Putin anunciou o que ele chama de Operação Militar Especial, para proteger a população da região de Donbás, que estava sendo perseguida. Para Putin, a origem do atual conflito remonta ao fim da Guerra Fria, quando em 1991, a OTAN assinou um acordo com a Rússia, se comprometendo a não influenciar as repúblicas que tinham ganho independência com o colapso da União Soviética. Porém, ainda na década de 90, países como República Tcheca, Hungria e Polônia já faziam parte da OTAN. Em 2002, as coisas ficaram ainda mais tensas, quando o Senado norte-americano aprovou a expansão da OTAN e autorizou ajudar de forma financeira 7 países do leste e do centro da Europa, que eram candidatos a se tornarem membros da organização. Atualmente, 14 dos 30 países que fazem parte da aliança são do leste europeu. Desde que se tornou líder da Rússia, Putin trabalha para o ressurgimento internacional do país. E mesmo que de forma sigilosa, silenciosa, o presidente estava se preparando para a guerra contra a Ucrânia. Ao longo dos anos, Putin conseguiu fazer uma reserva de 630 bilhões de dólares, algo em torno de 3,2 trilhões de reais. Essa reserva foi feita já pensando que a Rússia passaria por algumas sanções econômicas. No final do ano passado, o país já remanejava alguns soldados para a fronteira da Ucrânia. Mesmo que o líder russo tenha dito inúmeras vezes que não tinha objetivo de ocupar o país ucraniano, a invasão acabou acontecendo no final de fevereiro. Além disso, a Rússia e a China firmaram uma aliança tática em fevereiro, para o temor do resto do mundo. Afinal, a Rússia se preparou para essa guerra e não parece estar disposta a dar fim nela tão cedo. Para completar, ela tem uma aliança com a China, o que deixa os dois gigantes da Eurásia do mesmo lado. Diante desses fatos, será que existem chances de uma Terceira Guerra Mundial acontecer? Após o início dos ataques, Volodymyr Zelensky, o atual presidente da Ucrânia, intensificou os apelos para os Estados Unidos e aos aliados da OTAN para declararem o território ucraniano como área de exclusão aérea, o que tornaria a Ucrânia uma região em que voos não poderiam acontecer, evitando assim ataques russos. Conforme Putin faz mais investidas, o líder ucraniano também faz mais reivindicações desse tipo. Apesar dos pedidos, felizmente, as autoridades da OTAN, incluindo os Estados Unidos, não podem ajudar os ucranianos, ao menos não na questão militar. Quando eu digo felizmente, é porque caso a OTAN tome qualquer atitude militar em relação aos ataques, isso, com certeza, desencadearia uma Terceira Guerra Mundial. O que você precisa entender é que se os aliados da OTAN fecharem o espaço aéreo da Ucrânia, isso será a mesma coisa que declarar guerra contra a Rússia. Caso isso aconteça, a organização terá que atacar os aviões russos caso eles não respeitem a decisão. Novamente, nesse cenário hipotético, teremos uma grande guerra envolvendo as maiores potências do mundo. Eu não estou falando somente da Rússia e da Ucrânia.
mas de todos os membros da OTAN contra a Rússia e a China, que, como eu disse anteriormente, tem uma aliança com os russos. Por isso, podemos dizer que tudo está nas mãos da OTAN. Neste presente momento, não há chances de uma terceira guerra mundial acontecer. Até então, as medidas tomadas pela OTAN foram apenas algumas sanções, nada que coloque a paz mundial em risco. Além disso, o artigo 5º da OTAN diz que a organização deve auxiliar qualquer membro que esteja sujeito a um ataque armado. Apesar da Ucrânia desejar fazer parte, ela não entrou na organização. Então, os países dessa aliança não podem e não devem fazer nenhuma ação militar para ajudar os ucranianos. Certo, mas vamos nos colocar em outro cenário hipotético. Vamos supor que a OTAN, principalmente os Estados Unidos, resolveu ajudar a Ucrânia e enviou tropas para combater os soldados russos. Qual a chance da Rússia vencer um conflito como esse? Ou melhor, se formos comparar a força militar russa com a dos Estados Unidos, quem venceria essa batalha? É um assunto complicado e complexo. Então vamos com calma, que eu vou tentar esclarecer tudo para você. É fato que os Estados Unidos, Rússia e China são considerados os países mais fortes do mundo quando se trata do poderio militar. Os Estados Unidos é incontestavelmente o país mais forte, mas isso não quer dizer que eles venceriam a guerra facilmente. Isso porque a Rússia possui um arsenal nuclear assustador, que seria capaz de causar um grande estrago em nosso planeta. Mas deixando o arsenal nuclear de lado, os Estados Unidos certamente têm uma vantagem esmagadora de poderio militar, principalmente em relação à força naval e aérea. Para chegar a essa conclusão, basta analisar o relatório anual do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, o chamado Balanço Militar 2022, que indica alguns números do poderio militar de cada país. Em relação ao orçamento de defesa de cada nação, a diferença é gritante. Enquanto a Rússia tem um orçamento de mais ou menos 62 bilhões de dólares, os Estados Unidos têm um orçamento de incríveis 715 bilhões de dólares. Uma diferença notável, não é? Os números representam 4,3% e 3,42% do PIB de cada país, respectivamente. Depois, temos os números de pessoas da ativa e da reserva. Para quem não sabe, o militar da ativa é o indivíduo que ingressa na carreira militar e faz dela profissão, até ser transferido para a reserva dos quadros da ativa. O militar da reserva é o que, tendo prestado serviço na ativa, passa a situação de inatividade permanente, remunerada ou não. O quadro de ativos da Rússia conta com 900 mil militares, enquanto o dos Estados Unidos soma quase 1.400.000. Quanto ao pessoal da reserva, a Rússia conta com 2 milhões de militares e os Estados Unidos com cerca de 843 mil. Estimativas apontam também que a Rússia tem cerca de 339 lançadores de mísseis balísticos intercontinentais, enquanto os Estados Unidos têm em torno de 400. Sem sombra de dúvidas, o poder aéreo também é uma questão a ser observada em uma guerra, não é? Os russos têm cerca de 1.172 aeronaves com capacidade de combate contra 1.574 dos Estados Unidos. Em relação aos aviões bombardeiros, os russos têm 76 e os norte-americanos 66. Já sobre os helicópteros de ataque, os russos possuem 339, enquanto os norte-americanos, incríveis 740. Ainda há os drones, que são veículos aéreos não tripulados extremamente poderosos. A Rússia tem cerca de 30 deles. Já os Estados Unidos
tem um arsenal que totaliza cerca de 400. Para os conflitos em terra, os veículos de combate de infantaria da Rússia somam 5.180 e os dos Estados Unidos, 2.931. A respeito dos tanques de batalha, os russos lideram, com 2.927, ao passo que os norte-americanos possuem 2.645. A artilharia total do país, governado por Putin e governado por Biden, respectivamente, somam 4.894 e 5.123. Por fim, temos o poder marítimo de cada país. A Rússia tem cerca de 11 submarinos movidos à energia nuclear com mísseis balísticos, contra 14 dos Estados Unidos. Os russos também ficam para trás na questão dos submarinos de ataque de mísseis guiados, tendo 38 desses, enquanto os norte-americanos possuem 51. Ainda temos porta-aviões num placar de 11-1 para os Estados Unidos. Os cruzadores contra torpedeiros e fragatas contabilizam 113 dos Estados Unidos contra 31 dos russos. Por fim, observamos 49 dos navios anfíbios sendo russos e 31 norte-americanos. Sabemos que os números não mentem. Em questão de poderio militar, os Estados Unidos são superiores aos russos. Mas isso não quer dizer que os norte-americanos são mais poderosos em uma guerra, já que precisamos levar em conta o arsenal nuclear. Qual seria o tamanho e o poder do arsenal nuclear russo? Isso eu contei em outro vídeo, postado recentemente aqui no canal. Mas voltando para o nosso cenário hipotético de uma terceira guerra mundial, certamente os Estados Unidos e a Rússia travariam uma terrível batalha, hein? Porém, devemos levar em consideração todos os 30 países que fazem parte da OTAN, que somados seriam capazes de destruir facilmente a Rússia. O problema é que, se isso acontecer, mas muita gente mesmo irá morrer. Seguimos torcendo para que o pior não aconteça e que esse conflito chegue ao fim o mais rápido possível. Esse é o pouco que sabemos sobre o poder militar da Rússia e dos Estados Unidos. Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus. Tchau!